Bem-vindos à temporada 2015 do ProvasCast, o primeiro podcast para concurseiros de TI no Brasil. Você pode nos ouvir quando e onde desejar através dos dispositivos móveis Android, Apple iOS ou Windows Phone. Visite-nos também em nosso website www.provasdeti.com.br e deixe suas dicas, comentários e sugestões. Provas de TI, tudo para você passar. Maravilha, nação concurseira, com toda energia, com todo gás, vamos agora para mais um ProvasCast. Esse ProvasCast que é o marco de uma nova etapa do nosso projeto, uma nova etapa aqui, trazendo, claro, vários entrevistados, várias notícias, dicas, novidades do Provas de TI e muito mais. Hoje, o nosso entrevistado é o professor Vitor Almeida, o professor Vitão, aí do nosso Provas de TI. Professor Vitor, que é analista de finanças e controle da Controladoria Geral da União, e vem hoje compartilhar um pouco aqui sua história. Comigo, na nossa bancada, ele, Walter Cunha. Professor Walter, diga aí logo seu alô pra gente já mandar o alô pro professor LC e partir com tudo pra essa nova etapa do ProvasCast aí. Diga lá, professor. Alô, Davi. Alô, LC. Fala aí, Vitor. E alô a todo mundo que está nos ouvindo. Mais um convidado aí pra gente entrevistar e passar as melhores práticas aí de concurso para vocês. Maravilha. Professor LC, dê logo seu alô aí, seu axé pra gente. Olá, Davi. Olá, Walter. É um prazer inaugurar essa temporada de 2015 do ProvasCast. Vitor, seja bem-vindo. Professor Vitão, me permita aí, professor Vitão, para poder, né, a gente já começar aí, mande logo o seu alô aí para essa galera que nos ouve, que acompanha aí o nosso ProvasCast. Beleza, Davi, beleza, Luiz Cláudio, beleza, Walter Cunha, estamos aí na área, é nóis. Tudo junto e misturado. Gente, professor Walter, e aí, o que é que você manda logo aí pra gente começar a apertar a mente aqui do professor Vitor para nosso primeiro encontro nessa nova etapa do nosso ProvasCast? Diga aí, professor. Seguindo a liturgia aqui, né, dos nossos trabalhos. Muito bem. Ô, Vitor, fala aí pra nós. Você é FC da CGU, mas você é ATI de coração. É ou não é verdade? Eu sou muito conhecido lá na comunidade dos ATIs porque tudo começou com a minha nomeação, né? Porque eu estava fora das vagas, eu estava na posição 225 e eram 218 vagas e tinha aí uma diferença de 7 pessoas para eu ser chamado na primeira chamada. E a gente conseguiu o e-mail de todos os aprovados, porque o RH lá do Ministério do Planejamento mandou e-mail aberto para todo mundo pedindo os exames médicos e tudo mais. Aí todo dia eu mandava um e-mail para a galera: você vai desistir? Você não quer assumir? Então assina aqui um termo de desistência para poder acelerar o processo de nomeação. Nessa brincadeirinha eu fiquei conhecido por todo mundo, porque todo dia eu mandava um e-mail perguntando e a gente conseguiu os 7 termos de desistência e eu fui o último chamado da primeira chamada do concurso. Então foi uma festa. Isso é que é perseverar e o resto é conversa. Exato. E aí, com isso, a gente acabou ficando bastante famoso e tal. E como eu participo bastante lá da TI Master e tudo mais, sou eu um dos ATIs mais Virou conhecidos aí. O ATI Master. Mas vamos voltar aí, né? Ô, Vitor, um pouquinho antes, então, da TI Master e tal, até pra gente conhecer um pouquinho, logo quando você abriu sua fala, o seu sotaque me chamou muita atenção. Você é da onde mesmo? De onde que vem esse sotaque? Onde que você estudou? Como é que você começou a sua carreira de estudos aí, até culminar na área de concursos? Então, eu sou de Recife e a minha primeira graduação é em Biologia, né? Eu fiz Biologia na UFRPE, na Rural de Pernambuco. Eu estava lá em 1990. Na verdade, derrube logo aí que você é mestre em oceanografia, né, cara? Pois é, entrei na Rural em 1997, comecei a fazer um estágio lá na UFPE, na oceanografia da UFPE. Aí em 2000 eu já entrei no mestrado em oceanografia e em 2003 eu era mestre em oceanografia. Eu costumo dizer que eu vivia na praia, vivia no mangue, vivia tomando sol, mas vivia liso, sem dinheiro, né? Aí eu fui fazer computação. Que aí foi a minha segunda graduação, a computação. Eu continuei liso também, né? Não mudou muita coisa não. Mas pelo menos comecei a dar minhas aulinhas e tal. Foi uma mudança de carreira assim muito forte, né? Foi muito diferente sair da biologia e entrar na computação. E você chegou a atuar
na área, como biólogo nessa área de oceanografia? Atuei. Então, na época que eu fiz o mestrado em biologia marinha, eu trabalhava muito com projetos, né? Eu envolvi num projeto lá de impacto ambiental na Petrobras. Eu trabalhei numa larvicultura de camarão. Eu fiz alguns trabalhos, sim. E interessante que lá em 2002, 2001, eu cheguei a fazer um concurso, foi um dos meus primeiros concursos, para a Prefeitura de Jaboatão de Guararapes, para ser biólogo da Prefeitura de Jaboatão. E eu fui chamado em 2006. Então, eu trabalhei como biólogo da Prefeitura de 2006 até 2010. E eu gosto de brincar que lá foi a minha primeira experiência de chefe. Eu coordenei o programa de controle da esquistossomose. E como o trabalho lá envolvia fazer exame de fezes da população carente para ver se está doente ou não, dar o remédio ou não. Aí o pessoal dizia que eu era o chefe da equipe da merda. Vai botar o tu aí? Não, né? Pronto. Não. Aqui não. Fica à vontade, viu? Aí é isso. Então a minha experiência é essa, chefe da merda, lá da Prefeitura de Jaboatão de Guararapes. Então quer dizer, você começou nesse mundo de concurso sendo chefe da merda e depois passou essa parte de oceanografia. Eu digo isso, a oceanografia, até que isso me chamou aos olhos aqui, porque eu sou instrutor de mergulho, sou mergulhador e conheço vários estudantes de oceanografia aqui da UFBA, né? E interessante aí essa sua jornada. Tem uma pergunta aí, Davi. Mande lá. Vitor, quando você fala que foi liso, né? Porque a gente tem os níveis de liso, né? aqui tem um liso que comia calango e tal. Qual era o teu suporte familiar, assim, na época? Você era aquele cara que o liso é porque tinha um fusquinha, ou era o liso porque pegava ônibus, ou era aquele liso porque não tinha nem como pagar passagem de ônibus? Como era a tua estrutura familiar na época? Então, eu fui estudante de escola pública, né? Meu ensino médio foi todinho em escola pública, era dos lisos de médio para ruim, né? De médio para ruim. Entrei na faculdade, aí comecei a fazer um estágio lá, ganhava uma bolsa de iniciação científica que na época era R$240. Aí o meu primeiro computador foram 5 parcelas de R$200, um poderoso AMD 350. E assim, passei 5 meses comendo cachorro-quente todo dia no almoço, porque R$200 da minha bolsa ia para pagar o meu computadorzinho. E é isso. Aí... Vitor, a faculdade é Federal de Pernambuco, que ano mais ou menos, só para a gente situar? Eu entrei na Universidade Federal Rural de Pernambuco, curso de Biologia, em 97. Aí terminei a graduação, emendei no mestrado em 2000, mestrado em Oceanografia Biológica. Aí lá no mestrado eu já fiquei melhor, na situação melhor, porque a bolsa do mestrado na época era R$700, né? Então, foi mais do que dobrou o salário, né? E lá, e também apareciam os extras, né? Lá em Recife a gente chama de oia, né? Aparecia uma oia, pegava um projetinho, ia identificar uns camarãozinhos, não sei o quê. Aí ia entrando mais dinheiro. Mas eu não tinha uma regularidade, eu não tinha um dinheiro que eu pudesse contar. Então, quando eu estava terminando o mestrado em oceanografia, eu fiz o outro vestibular para licenciatura em computação, que era à noite lá na UFRPE. Então eu fiz computação na Rural. Um negócio assim, tudo a ver. Aí na Rural, com a licenciatura em computação, no final do segundo semestre eu já comecei a dar aula de computação e a computação acabou entrando de uma forma na minha vida que não saiu mais. Essa área de TI é um reduto de doido, né? Então vem doido de todas as áreas e acaba realmente se encontrando na TI. Agora, Vitor, uma dúvida que a gente sempre pergunta: você chegou a trabalhar no mercado privado durante essa fase? Ou pelo que eu estou vendo, tu seguiu uma vida mais acadêmica, né? Mas você chegou a trabalhar no mercado privado, empresa? Qual foi a tua experiência nessa parte? Ou foi sempre na acadêmica? Eu entrei em computação em 2000, que eu me formei em 2003. Em 2003, logo no segundo semestre, eu comecei a dar aula de Photoshop, de web design, com Dreamweaver, Fireworks, essas coisas e tal. Flash, ensinava os meus alunos a fazer uma bolinha, andar na tela e tal. E isso era no mercado privado. Inclusive, eu já dei aula que os alunos não pagaram, eu também não fui. Eu levei o Cheixo, conhece, né? O levar Cheixo é lá de Pernambuco. Então eu levei o calote e tal. Trabalhei em algumas turmas privadas, sim. Peguei muita aula privada. Mas sempre na área de ensino, né? Sempre na área de ensino.
Mas aí, em 2006, chegou a minha nomeação lá para a Prefeitura de Jaboatão, né? Que aí eu comecei a receber R$900 em 2006, né? Como biólogo da Prefeitura de Jaboatão. Pra ser o chefe da merda lá. Pra ser o chefe da merda. O salário era compatível com o cargo, né? Vitor, o que nessa época, então, que você estava trabalhando lá na Prefeitura de Jaboatão, né? Além da atividade, né, de ser chefe do projeto aí, enfim, o que te levou a pensar, então, em fazer concurso na área de TI? Você já estava se formando, né? Você trabalhava na prefeitura e fazia licenciatura em computação. Em que momento você pensou em começar a estudar para concurso? Por que você tomou essa decisão? E na área de TI especificamente, né? Que aí a gente tem que falar mais ou menos a minha história, né? Em 2003 eu entrei em computação, em 2004 eu comecei a dar aula, em 2006 eu fui chamado para Prefeitura de Jaboatão, em 2007 eu me casei, em 2008 eu entrei no mestrado em computação no SIM, lá da UFPE, aí seria o meu segundo mestrado. E nesse ano de 2008 o negócio ficou muito complicado para a minha vida, porque começaram a aparecer oportunidades. Aí teve um momento lá em 2008 que eu era chefe da merda. Eu passei num concurso do Estado de Pernambuco para professor do Estado de Pernambuco em computação, já que eu tinha me formado em licenciatura em computação. Então eu era chefe da merda, era professor de computação do Estado de Pernambuco. Eu estava participando do ensino à distância lá da UFRPE. Eu estava participando do ensino à distância de uma escola técnica lá de Pernambuco. E para completar, tinha um mestrado. E aí, quando eu entrei no mestrado no SIM, eu fiz a seleção lá para professor substituto da UFRPE para dar aula de computação. Então eu estava com 5 vínculos somente em 2008. Estava ficando doido, né? Cara maluco, cara maluco. Ele tava casado, né? O que é um vínculo. Tinha lá, né? O cara é um Davi Durães aí, pô. 200 horas Davi semanais. Durães tá se espelhando aí. Rapaz, você falou isso aí, agora passou um filme aqui, né? Porque no início desse ano eu estava com 4 vínculos empregatícios aqui, fora provas, né? Que, apesar de ser um vínculo formal, é um vínculo de responsabilidade, a gente está aqui sempre abraçando um projeto. Mas é por aí, viu? Curioso. Achei o meu ídolo de vínculos aí agora. Curioso uma coisa. Aí, nessas horas, tem dizer- que ter o quê? Oi. Nessas horas tem que ter Não, o pode- quê na vida do cara, né? Uma esposa, uma mulher, pra dizer pro cara: ô meu filho, você tem é- essa cabeça grande aí, vai estudar pra um concurso e tal. Walter, eu já senti que esse momento foi o momento média com a patroa do Provas Cast. Sempre tem, né? Exatamente. Sempre tem uma salvação do sofá. Foi agora, tive- foi nesse tive- momento. No roteiro aqui, eu ia perguntar, pelo que eu entendi, a Anne casou contigo enquanto tu ainda era mestrando, ferrado, ganhando 900 conto. 900 Foi conto, isso a gente mesmo? casou com Ah, a então nossa é amor, renda. cara, é amor. É amor. A nossa renda era de Larga essa R$900, mulher, certo? Claro, Não claro. larga essa mulher nunca. A mulher casar com um caboclo que ganha 900 conto lá sendo chefe E da com essa- merda lá E com essa Recife lata não é cidade maravilhosa barata. aqui, nessa lataria maravilhosa, né? porque assim, ó, Recife, pessoal, não é uma cidade barata, né? Assim, vamos e convenhamos, não é barato, né? Recife aí talvez uma das cidades do Nordeste mais caras, né? Só pra vocês terem uma ideia pra quem não tem relação dessa realidade. Muito bem. Professor Liceu, você tinha engatilhado uma pergunta aí, mas a gente entrou nessa resenha aqui. Diga lá. Não, eu justamente comentar, né? Porque ele estava falando de diversas atividades e foi o momento em que ele pensou em estudar para concurso público e estando casado, que foi no momento que vocês cortaram mesmo, porque é justamente nessa hora em que a gente pergunta, né? Como é que foi o apoio familiar, até que ponto a pessoa conseguia conciliar tudo. Mas eu tô vendo que o Vitor aí é bem cabeça fresca, né? Tranquilão e tal. Mas, o Vitor, não houve momentos realmente em que a coisa ficou mais difícil? Você realmente era complicado de fato conciliar tudo? Que você pensou em desistir? Foi tranquilo assim essa sua jornada até começar a pensar a fazer o primeiro concurso? Então, é aquela coisa, eu tava em 2008 malucão lá, estafado, eu saí. Pra vocês terem uma noção, eu tava, quem é de Pernambuco sabe, eu trabalhava na prefeitura de Jaboatão, eu trabalhava na prefeitura no estado, na cidade de Moreno, que é do lado de Jaboatão, como professor do estado. Tava em Recife, lá na UFRPE, dando aula, e morava em Olinda. Então eu era um cara da região metropolitana de Recife como um todo. Tava lá em 4 cidades diferentes. Tinha dias
porque eu passava pelas 4 cidades para poder cumprir a minha carga horária nos diversos compromissos. E nisso eu tava sem tempo, tava cansado e tal. E a gente ainda arranjou tempo para dar uma estudadinha, né, pros concursos. Aí vem o primeiro concurso que eu fiz na área de TI, que foi para a Compesa, que é a empresa lá de abastecimento lá de Pernambuco. Levei pau, claro, eu não tinha noção nenhuma. E vem o segundo concurso que eu fiz lá já no segundo semestre de 2009, que foi a Salvação da Lavoura, né? Que foi o concurso de ATI, que foi quando eu vim para Brasília em 2010. Maravilha, professor Vitão. Fechamos aqui então esse primeiro bloco, esse primeiro momento. Mas antes, pessoal, eu quero deixar um recado para você aqui. Ao final de cada bloco, a gente vai trazer aqui vários flashes para você ao longo dessa nova temporada. E eu quero dizer o seguinte, olha, no nosso portal Prova de TI, estamos lá com o nosso combo de ATI revitalizado. Versão 2015, com todo o edital aí que nós fizemos lá em 2013, agora atualizado para essa nova oportunidade do MPOG que está por vir aí. Então fique ligado, confira lá no nosso site o nosso novo combo para a ATI aí do MPOG. Tranquilo? Já já a gente volta. Beijo, tchau! Maravilha, galera, estamos de volta aqui, retomando aqui a linha de pensamento do professor Vitão, que vinha aqui falando um pouco sobre sua decisão, né, de como ele começou essa questão do concurso, especialmente os concursos de TI. Professor Vitão, retome aí sua linha de pensamento, narrando um pouco aí da sua história. Diga lá. Então, como eu estava falando, lá no segundo semestre de 2009, eu comecei a estudar para concurso. E como eu não tinha uma boa orientação e tal, né, a gente começa a fazer concurso na base da metralhadora, né? O que começou a abrir, eu comecei a me inscrever. Então foi mais ou menos no mesmo tempo que eu me inscrevi para a Compesa, lá em Pernambuco, e para o concurso de ATI. Mas eu comecei a estudar mesmo para valer no concurso de ATI. Esse meu começar a estudar para valer era o quê? Eu fui na banca de revista, comprei a apostila do MPOG, lá da banca de jornal. Aí comecei a pesquisar na internet, achei a TI Master, comecei timidamente ali a ver a TI Master funcionando. Aí pegava as leis lá do MPOG, que na época tinha lá o Ministério, aí eu lia. E nisso, qual era o horário de estudo lá? Era de noite, né? 9 da noite até 1 da manhã e tal. Eu tava lá. Eu fiz um intensivo de 3 meses para o Ministério do Planejamento para o cargo de ATI. Que foi o intervalo entre o edital e a prova. Nesse intervalo eu fiz um domingo lá, fiz a prova da Compesa, levei pau, claro. Mas depois de 3 meses, lá vai eu fazer a prova do concurso de ATI. Essa prova do concurso de ATI foi, assim, a primeira coisa que eu não tinha noção, que era um concurso nacional com 230 vagas de TI. Eu não tinha nem noção se esse número era muito, era pouco. E hoje a gente sabe que 230 vagas lá em 2009 é um negócio fora do comum. E o edital era o quê? Era R$6.000 na época, bruto, para morar em Brasília, né? E pra mim isso era o céu, né? O cara ganhava 900 conto como biólogo da prefeitura, mais R$700 lá como professor do estado de Pernambuco, então ganhar 6.000 em Brasília era o céu. Então passei 3 meses estudando a apostilinha do MPOG, comecei a ver coisa de internet, canal de internet, comecei a entrar na TI Master e fui fazer a prova lá. A prova foi na UFPR. Minha esposa que me levou, ela, não, vou te levar, amor e tal. Sabe que nessas horas a esposa, né, é algo muito importante, né? Ô, Vitor, peraí. Santa. Deixa eu te interromper aí um pouquinho aí. Tu tá ansioso para demonstrar que passou, né? Eu tô com curiosidade aqui, vamos voltar um pouquinho lá. Essa Compesa aí passou muito rápido. O que houve lá na Compesa? Como é que foi? A gente também tem essa... O pessoal quer se identificar aí, porque todo mundo chega na primeira e toma pau, né? O que houve? E até porque, assim, o fracasso ele sempre traz pra gente algum aprendizado, o mínimo que seja, né? No mínimo, foi o primeiro concurso que me deu aquele primeiro contato, né? Com aquele estresse de fazer uma prova e tal. O que eu esqueci a caneta, sabia que a caneta era vermelha ou preta, errou gabarito, qualquer coisa que houve. Conta pra gente. Eu cheguei a perder uma prova. De concurso, foi na época que eu era biólogo, fui fazer o concurso de alguma prefeitura lá, eu cheguei atrasado. Nesse da Compesa especificamente, o que eu aprendi foi, se eu acertar 60% da prova, que foi o que eu acertei na época, eram 10 vagas, eu fiquei em 90 e tanto, então 60% não era o suficiente para passar no concurso de TI. Só que eu me enganei,
Posso falar do ATI ou não posso, Walter? Não, mais uma vez, assim, o que foi? Você estudou, não estudou? Caiu coisa que você não sabia? Não. O que? Caiu coisa que eu não sabia. Eu acertei 60% da prova. Não foi o suficiente. Quanto tempo você estudou para a prova da Compesa? Aproximadamente foram 1 mês, 2 meses de preparação, 1 hora por dia? 1 mês, então, e aqueles primeiro mês lá de sopetão. Foi o primeiro mês, eu estudava de noite quando chegava do trabalho, às vezes só estudava 1 hora mesmo, 2 horas. Sábado e domingo eu estudava um pouquinho mais. Mas naquela época eu estava mirando no concurso do ATI. Mas como eu costumo falar que 80% dos assuntos de TI, eles são os mesmos ao longo dos concursos, né? Não muda. Aquele core lá dos concursos generalistas de redes, engenharia de software, Java e por aí vai, cai em banco de dados. Isso cai em todo concurso. É a obrigação do concurseiro estudar esses grandes temas. Só que tem também a questão dos conhecimentos gerais, né? Português, direitos. Esse daí eu me lembro que eu me ferrei nessa primeira prova. Pois é isso que eu ia perguntar. Você tu ficou no corte ou ficou na classificação? Esse eu fiquei na classificação, em 90 e tanto. Você não foi cortado, não, mas ficou na classificação lá. Não, eu fui até o final. Aí quando você reprovou na prova da Compesa, isso de alguma forma diminuiu o seu ânimo ou você levantou a cabeça no dia seguinte e já partiu com tudo aí para a prova de ATI? Sem pensar 2 vezes. Esse não doeu tanto não, porque eu não tinha estudado nada, eu tinha consciência que eu estava iniciando. Mas entre Compesa e a CGU, que foi o meu último concurso, foram 15 concursos. Aí teve alguns concursos que eu tive aquele momento de vontade de chorar, mas daqui a pouco a gente fala, né? A gente vai chorar um pouquinho. Então tu passou da Compesa e voltando lá, tua esposa foi te deixar lá no ATI. No ATI. Chegando lá, tava lá eu fazendo uma prova da Funrio, né? Que foi a banca. Tinha uma prova lá objetiva, com aquelas questõezinhas da Funrio que a gente conhece. Teve uma discursiva que era sobre inclusão digital, era uma redação, não era uma prova de conteúdo de TI. E quando saiu o resultado preliminar do objetivo, eu tinha feito 66 pontos de 100 possíveis. Aí caraca, foi uma alegria assim gigante, porque saiu o definitivo, eu tava em 190 e pouco, 160 e pouco quando saiu o gabarito da objetiva. Eu fiquei doido. Quem disse que eu já não trabalhava muito essas coisas, né? Nesse negócio de estafa pra lá e pra cá. Quem disse que eu conseguia estudar, porque começou aquela... Caramba, e eu fiz a discursiva lá de inclusão digital, e eu já tinha trabalhado em projeto social. Eu não esqueci de falar isso, eu dei aula em projeto social lá em Recife, pelo Porto Digital. E aí eu tava, eu fiz uma discursiva boa, vou pra Brasília, não sei o quê. Aí saiu o resultado da discursiva, eu tirei 9 na discursiva, fui lá pra cima, 120 e poucos. Só que o cargo tinha a prova de títulos de experiência profissional, que eu não tinha nada, né? Eu não trabalhava com TI diretamente, eu trabalhava com ensino. E o que eu ganhei lá foi 1,5 ponto com um mestrado em oceanografia. Tá vendo que a oceanografia vale a pena ter mestrado, porque eu ganhei 1,5 ponto de título. Fez o mestrado para ganhar 1,5 ponto. Pois exatamente. Aí, quando saiu o resultado final, 225. Aí tive certeza que eu ia para Brasília. Então essa daí foi a tua primeira aprovação, né? Foi a primeira pois aprovação. Aí você passou. Aí eu vi que era bom. Esse negócio de estudar para concurso é bom. E como é que eu vou ganhar 6 pontos. Pegou gosto. Tem uma dúvida que eu quero tirar. Eu passei 2 anos fazendo um mestrado para ganhar 900 contos para ser chefe da merda. E com 3 meses de estudo eu ia ganhar 6 mil em Brasília. Então eu vi que esse negócio era bom. O que é que eu fiz? Peguei meu mestrado de computação lá no SIM da UFPE, que só faltava escrever a defesa, e joguei pro alto. Não quero saber mais de mestrado porcaria nenhuma. Eu já sou mestre em oceanografia, tá bom demais. Acho que então sobra uma... E aí eu peguei... Pode falar. Não, pode falar. Não, aí eu peguei, desisti do mestrado para fazer o meu terceiro concurso, que era o APO de TI lá do Ministério do Planejamento, que eu levei joguei o mestrado fora, fiquei estudando lá de outubro de 2009 até fevereiro de 2010, que foi a prova do APO.
e levei um pau gigantesco. Foi quando eu vi que esse negócio de ATI foi sorte mesmo, foi papai do céu que quis, porque o negócio é mais embaixo, o buraco é mais embaixo. Mas eu tenho uma dúvida antes de tu ir pro APO, certo? E talvez uma dúvida que muita gente queira escutar. Acho que tu tá bem num ponto assim legal, que tu tava em Recife, era recifense, tua esposa recifense, e foi pra Brasília. Como é que foi a chegada em Brasília? Como é que foi? Eu ia ganhar 6 mil, né? Multipliquei várias vezes o meu salário, mas agora eu tô numa cidade com cara e vou ter ainda que estudar para outros concursos. Como é que foi isso? Foi o impacto ele foi muito grande, principalmente para minha esposa, né? Aí vem aquela coisa da família. A família, você quando leva a família para Brasília e ela vai a tiracolo, né? Fica muito difícil para a família. Ela sofreu muito. Eu sou um cara super tranquilo, super de boa, me adapto fácil ao ambiente e tal. Eu não sofri. Era feliz que eu estava em Brasília, tava chegando lá em Brasília pro trabalho, tava vendo a esplanada dos ministérios, aquela coisa linda, maravilhosa e tal. Tava curtindo aquele momento. Pra mim foi super tranquilo vir pra Brasília naquele momento. Até porque quando o seu salário multiplicou 6 vezes, né? Aí a alegria fica mais fácil de você ficar alegre, mesmo em Brasília. Mas claro que a gente sofreu aquele choque, né? Do pessoal que todo mundo conhece, o pessoal mais frio. Aí você foi fazer a prova a prova de APO, né? Para quem não sabe, o APO seria um cargo que seria o reconhecimento de um ciclo de gestão, que vai ganhar mais. Tu fez nesse cenário. Aí como é que foi? O que deu errado? Então, a prova do APO, ela foi em fevereiro, Walter. Eu fui para Brasília em abril de 2010. Eu ainda fiz a prova lá em Recife, de APO. E o que deu de errado é que eu estava lá com 5, 6 meses de estudo e estava fazendo um concurso para entrar no ciclo de gestão. Então, a concorrência estava muito mais acirrada. Também teve a questão que era uma prova da ESAF. Então, foi a primeira prova assim, de uma banca mais parruda que eu fiz e eu senti dificuldade mesmo. E eu fiquei naquela, acertei 66% da prova, 65% da prova. E não cheguei nem a ter a discursiva corrigida. Professor Vitor, me diz uma coisa, dentro dessa escala aí que você está trazendo, e uma das coisas que a gente não pode também deixar passar é quanto tempo de estudo diário você fazia? Porque, veja, você trouxe aqui pra gente um negócio interessante que até o Walter brincou aí dos múltiplos empregos, né? Então, a gente tem aí o concurseiro que ele trabalha, estuda e precisa se dividir em 10 para conseguir, né, momentos para estudar. Quantas horas, de fato, você estudar por dia? Então, até chegar em Brasília, entrar no carro e começar a trabalhar como ATI, que aí você tem aquela síndrome pós-nomeação que você não estuda muito não, né? Do ATI pra frente eu passei pelo menos o ano de 2010 sem estudar muito. Mas até o cargo de ATI, quando eu comecei a estudar, eu estava dormindo 5, 6 horas por dia. Eu estava estudando de 9 da noite, 8 da noite, quando eu chegava do trabalho, até meia-noite, 1 da manhã. Mas era aquele estudo que eu tenho consciência que de líquido mesmo tinha 2 horas por dia, 3 horas por dia. Nos finais de semana um pouco mais. Era o que eu conseguia estudar naquela época de início de estudo. Era 2, 3 horas líquidas por dia. Aproveitando aí essa linha também, você estudava exatamente como? Era material impresso, vídeo, fazia cursinho, estudava em grupo, estudava sozinho? Eu comecei quando eu estudava muito sozinho. Em 2009 não tinha tanto material online disponível como a gente tem hoje em 2015, né? Em 2009 o negócio era mais difícil e quem tinha esse acesso a material era o pessoal que já estava morando em Brasília, porque tinha os cursos presenciais e tudo mais. Eu ficava estudando com link de internet, era basicamente internet meus estudos. Então, eu pegava um assunto lá do edital, procurava na internet, via mais ou menos o que era. Ou seja, não era um estudo muito organizado, não. Até 2010 eu não estudava de maneira organizada, não. E aí, no caso, a tua próxima aprovação já foi a CGU? Não, vamos lá. Eu achei aqui meu arquivozinho, que eu tenho um arquivozinho que eu guardo os concursos que eu fiz, né? Lá, até ser chamado pro ATI, eu fiz só bronca, ó, BNDES em 2009 com a Sérgio Gran Rio, e BGE em 2009 com a Sérgio Gran Rio, o APO,
que foi em fevereiro de 2010, DNPM, que foi em março de 2010, e SUSEP em abril de 2010, antes de ir para Brasília. Foram esses 5 concursos que eu fiz aí. Eu tava doido, eu tava na base da metralhadora. Que eu fiz 5 concursos entre outubro de 2009 e abril de 2010. Só passei no do ATI e o resto foi pau, sem esperança de nada. Era só levando pau na primeira fase. Esses 5 concursos. Né? Essa foi a minha história pré-ATI, pré-Brasil. Pois é, aí depois disso, aí como é que você chegou na CGU? Ainda teve mais alguns concursos e a CGU foi a próxima aprovação. Isso. Então, essa parte aí até virar ATI, eu chamo que foi a primeira fase dos meus estudos. Era o estudo bagunçado, sem chance nenhuma. Aí veja só, eu fiz a prova da SUSEP em abril de 2010, e aí o próximo concurso que eu fiz foi o TCU 2010, que isso foi em agosto de 2010. Então eu fiquei de abril até junho, julho, naquela síndrome pós-nomeação, que eu comecei a trabalhar no ATI e tal. Mas aí eu descobri que o ATI ganhar 6 mil em Brasília não é muita coisa não, né? Que mais de rosas não. As contas não dava para pagar as contas não. Então, aí eu tive acesso a materiais melhores, conheci prova de TI, fui aluno de prova de TI. Comecei a estudar paulatinamente. Em 2010 eu fiz o TCU, fiz o MPU, que eu passei, mas fiquei lá na rabeira, 200 e pouco, mas pelo menos eu botei meu nome no Diário Oficial. Que eu brinco, né? A primeira fase do concurseiro é pau, meu filho. Você vai levar pau. Você vai fazer o concurso e não vai nem ter discursiva corrigida. Aí vem essa. Depois que você começa a colocar seu nome no Diário Oficial, vai dar aquela alegria. Você passou lá em 217, mas se você botar o seu nome na internet, vai aparecer seu nome no Diário Oficial. Então isso já dá um gás. Oi. Deixa eu perguntar uma coisa então, que tô curioso aqui. Você falou que até um determinado momento o seu estudo era meio bagunçado e enfim, que você eu comprei uma apostila. Você consegue identificar, assim, o principal erro, coisa que você não faria hoje de jeito nenhum, ou na verdade coisa que você não fez quando você começou a caminhar em direção à aprovação? O que era de muito errado, além de atirar para todo lado? Primeiro, eu pegava aquelas apostilas de beira de esquina que tinha na banca de revista. Aquele material desatualizado, aquele material coisado, né? A gente estudava naquele material ali. Que era o que tinha para hoje, era o que tinha, né? Eu vou fazer o quê? Segundo, eu ia muito na internet, perdia muito tempo pesquisando material. Às vezes eu passava mais tempo para achar um material interessante do que propriamente estudando. Isso eu perdi muito tempo. Hoje não, hoje já tá tudo bisurado aí na internet, né, pessoal? É só chegar lá no Provas e... Provas de TI. Exatamente. E esse é o segundo passo. Eu perdia muito tempo procurando bibliografia. E o terceiro passo é que eu não estudava muito questão, eu não resolvia muitas questões de concurso, até porque eu estava começando, né? Eu não tinha um cara para dizer, vai resolver a questão de concurso, Vitor, né? Mas aí quando eu cheguei em Brasília as coisas mudaram, né? Aí eu entrei no cenário Aí eu comecei a me profissionalizar como concurseiro. Você entrou num contexto, né? Você começou a respirar mais, né? Exato. E a CGU, cara, para chegar no concurso atual? Vou chegar lá. Então, para chegar na CGU, eu tive algumas aprovações fora das vagas, mas que eu até fui nomeado depois. Eu fui aprovado e fui chamado depois. Eu fiz a Previc em 2011. Aí fiquei fora das vagas. Quando eu fui chamado para a Previc, eu já estava na CGU. Aí eu pude fazer uma coisa que fizeram por mim, né? Quando eu entrei como ATI, eu só entrei logo na primeira chamada porque o cara lá assinou o termo de desistência. Esse da Previc, eu assinei o termo de desistência, então chamou o próximo nomeado. Então, amor com amor se paga, né? Que você planta, vai colher, e depois você colhe de volta e planta de volta. Então, Previc em 2011, PGDF, a Procuradoria Geral lá daqui do Distrito Federal, também passei. Foi o concurso da IADES. Aí teve um concurso que foi massa. Eu tinha feito provas boas da Previc, do PGDF. Em Metro eu também tinha sido bem, mas eu não cheguei a ser chamado. Mas aí eu fiz Petrobras em 2011, lá na Sérgio Gran Rio. E eu levei um pau gigante, eu não fiz nem o mínimo. Aí esse eu sofri pra caramba, porque eu me dei super mal na prova. Não sei nem o que aconteceu. Aí vem o ano 2012. O ano 2012 foi o ano de 2012, então foi o ano que deu certo.
Foi? O ano do dragão. Beleza, Tranquilo. Que aí é quando a Perfeito. 2012 Professor Vitão, é o ano de... segura esse ano de 2012 aí, que a gente tá aqui que não pisca. O bicho tá animado, Porque- vai dar pra fazer 50 Rapaz, blocos. Acho que a mãe dele vai, imagina a aí, mãe o cara dele, tem a mãe dele 800. vai escutar esse Provascast lá em cima. Não, eu tenho que acrescentar minha mãe, minha família, eu tenho que Então. agradecer a todo mundo. Ah, então, mas calma que vai ter um bloco só para agradecimento, porque, meu amigo, depois de 15 concursos no lombo, o cabra tem que realmente agradecer a meia dúzia aí. A viu? metralhadora era Gente, boa, era uma Uzi. use não, aí você tava de Mini-Mi 762 aí, mais conhecido como Meg, né não, WC? Vai lá. Beleza, gente, estamos aí no meio desse mundaréu de concurso, professor Vitão aí metralhando aí, varrendo de metralhadora com tanto concurso, e com certeza ele vai precisar aí só de um bloco para agradecer a tanta gente aí, contar todas essas histórias. Pessoal, vamos fechar aqui esse bloco, tá certo? Mas antes, claro, deixando com você aqui mais um recadinho do coração aqui no final do nosso bloco, o combo do TRT da 15ª região, edital na praça, hein? Edital na praça, fique ligado, já preparamos aí um combo especialíssimo para você, confere lá no www.provasdti.com.br, claro, o link que você conhece, que já memorizou, que está na sua mente, e confere com a gente lá as novidades desse combo do TRT da 15ª região, beleza? Preparamos lá um material, ó, supimpa pra você. Pessoal, já a gente volta pro nosso terceiro bloco aqui, com a saga do professor do ano de 2012, o cara já narrou aqui a vida dele inteira, falta só agora aqui, a partir de 2012, a gente volta já. Um beijo, tchau! Maravilha, pessoal, retomando aqui o nosso terceiro bloco com o professor Vitor Almeida. Professor, você disse aí que o ano de 2012 foi o ano do dragão. Isso. Esclareça, desenvolva aí esse ano do dragão e conte pra gente aí como foi. Então, em 2012 eu fiz 3 concursos, o TSE, o Senado e a CGU. TSE, a primeira coisa que eu fiz foi, que pra mim foi um diferencial, foi ter se inscrito no curso presencial do pessoal do Walter. Aí foi quando eu conheci o Walter, conheci o Rogerão, conheci o Benchmark, né, o Fernando Pedrosa, que é o nosso Benchmark. Conheci o pessoal e todo final de semana eu estava lá estudando 16 horas por dia, né, que era de manhã, de tarde, de sábado e domingo. E isso fez uma grande diferença. Não refletiu no TSE, que eu passei em 80 e tanto, mas para o Senado fez uma diferença legal essa parte do presencial. Não só pela aula presencial, mas também pelo material que ficou, que serviram como resumos. Bastante. Eu digo que o melhor slide que eu já tive acesso na minha vida de concurseiro era o slide do Rogerão, né? Que o bicho fazia de um jeito muito legal os slides dele. Aí vem Senado. Senado é aquela... Se pro Leonardo Marcelino foi bom ter cancelado a primeira prova, para mim foi uma desgraça. A primeira prova lá do Senado, eu detonei, acertei 85 não me lembro exatamente, 85% da prova objetiva. E aí ela foi cancelada. Né, que teve lá aquele vazamento, foi lindo. Aí veio a segunda prova, eu já não fui tão bom, eu não me lembro exatamente a minha pontuação, porque faz tempo, e coisa ruim a gente se esquece. Mas no gabarito preliminar eu tinha lá uma pontuação. Quando saiu o gabarito objetivo, eu perdi 4 pontos. E eu fiquei de fora da discursiva por 4 pontos. Então é aquela coisa, né? Não era pra ser, né? Aí a estrelinha falhou dessa vez. Mas aí logo depois veio o concurso da CGU, que eu já não fiz com tanta pressão, que eu já tava pé da vida com o Senado mesmo, fui fazer a prova da CGU. Esse concurso da CGU tem um negócio interessante para falar. CGU é um órgão excelente, é uma carreira, a gente faz parte a gente é sangue azul, né, Walter, da administração pública. E vale a pena o concurso, não só financeiramente, mas também pelas atividades. Você está trabalhando com auditoria, você está trabalhando na área de TI da CGU e tal. E o concurso foi especial porque a área geral da CGU, para trabalhar com auditoria lá na SFC, ela cobrou banco de dados, governança de TI, contratações de TI, na parte específica. Então eu vi uma janela de oportunidade ali. Pô, eu vou fazer para desenvolvimento, minha área, eu sempre fui mais para a área de desenvolvimento, que tinha
16 vagas, 15 vagas, ou eu vou fazer para a área geral que tinha 100 vagas. E aí vocês nessa situação fariam o quê? Eu não tive dúvida. Eu me lembro disso. Geralzão, velho. Eu me lembro dessa história. Eu não tive dúvidas, Walter. Eu fui direto no geral. Não, eu vou me inscrever nesse geral aqui, vou estudar a parte específica que eu não domino, que era a parte de auditoria mesmo, e vou levar essa parte de TI na valsa. Aí, a parte específica da CGU tinha a parte de auditoria, que eu acertei 15 de 25. Aí vinha a estrelinha, contabilidade pública, eram 5 questões. Aí eu decidi, não vou estudar contabilidade pública nessa porcaria. Não vou perder tempo com isso não, que eu não vou aprender não. Porque eu sou de TI. Aí acertei 3 de 5 na prova. Aí a contratação de TI eu acertei as 10 questões, 8 questões de 10. Banco de dados eu fechei 10 questões, governança também acertei todos. E passei em 70 e pouco e foi a aprovação, né? Foi quando eu aposentei temporariamente a caneta preta. Nesse momento... Oi, fala. Só um parênteses, assim, isso está acontecendo muito, né? O Vitor falou na área de editoria, mas também está acontecendo na área fiscal, né? O Durães. Tá caindo matéria de TI, né? Nessas áreas, e o povo tá vindo no prova de TI para pegar nossos módulos para poder estudar para essas áreas. Foi mais ou menos o que aconteceu. Sim. O Vitor também, que ele apurou, não, vou por aqui porque eu vou lá e vou conseguir. Não só isso, Walter, fazendo até um gancho aqui, e não defendendo em causa própria, mas as disciplinas de informática básica têm sido aí também bastante ventiladas nos concursos, né? Eu tenho visto bastante, inclusive. Beleza. Então, nesse momento eu já me considerava que era um concurseiro na crista da onda, né? Eu já tinha um material bisurado para estudar, eu resolvia a questão de concurso, eu sempre fui um cara que gostava de estudar de várias formas. Então eu estudava por áudio, eu estudava por videoaula, eu resolvia a questão, eu comprava os livros, aí era minha diversão quando era ler o livro. Sim. Eu li o Presmans, porque eu comprei o Presman, mas sem estudar, entenderam? Pela diversão de estar lendo lá, sem precisar ficar anotando nada. Eu li o Date, eu comprei uns 5 a 6 livros dessas referências grandes da TI, e estudava de boa. Eu pegava o Cobit, abria o Cobit lá, o PDF, ficava lendo. O PMBOK eu li umas 3 vezes, eu acho, né, só em 2012. Então era assim, eu tava num momento mais forte de estudo, que é o ano do dragão. Foi quando aí vem os manipulados, né? Os manipulados. Aí eu passei a virada do ano novo lá em Manaus. Tem uns colegas lá em Manaus. Aí lá eu fui no mercado de Manaus, comprei Guaraná em pó, moído na hora lá. O cara, o velhinho lá, e ele explicou, é meia colherzinha de café por dia. Eu botava uma colher de sopa. Ixi, eu chegava de 7 a 8 horas da noite com a TI, né, lá do Ministério do Planejamento. Aí botava uma colher de sopa para dentro de Guaraná do Amazonas e ia até 2, 3 da manhã, 3:30 da manhã. E começava no outro dia de 9:30, 10 horas lá na TI. Essa era a minha rotina, dormindo 5 a 6 horas por dia. Mas tudo natural, né? Guaranazinho em pó pode, né, Walter? Guaraná em pó? Deixa eu te perguntar aí, tu já tá. Aí você chegou na CGU e tal. Agora, uma coisa que a gente perguntou pra ti, né? O que deu errado, né? E o que deu certo, cara? Assim, o que deu certo pra começar essas aprovações? O que você julga que seriam as melhores práticas que te levaram a sair de uma rota assim, que estava só se ferrando, e a partir desse momento ser esse concurseiro que você está falando, que começou a passar relativamente em tudo? Rapaz, eu descobri um site lá que era o segredo da aprovação, com técnicas milenares orientais lá do CAN para concursos. E foi sensacional, rapaz. Aquele negócio mudou a minha vida. Em 2012, em 3 meses, eu estava sendo aprovado direto. Eu nem precisava estudar, era só aplicar a técnica. Não, brincadeira. Senti um tom de resenha aí, viu, Walter? Eu acabei de lançar porque eu acabei de lançar um post aí que está sendo polêmico aí. Justamente detonando essas fórmulas miraculosas. O Vitor deve ter acabado de ler, né? O post você quer ser o Gengis Khan dos concursos. É brincadeira, imagine a polêmica em cima disso.
Aí eu descobri esse segredo. E o segredo, que todo mundo sabe qual é o segredo para começar a aparecer as aprovações, é sentar e estudar, né? É reservar tempo da sua vida para os estudos. Foram 3 anos de estudos, foram 15 concursos. Então, uma hora tinha que começar a aparecer as aprovações, né? Depois de tanto tempo. Não é possível uma coisa dessa, né, bicho? Eu queria dar um parênteses aqui, porque o Vitor é chato, cara. O Vitor foi um dos alunos mais chatos, um dos caras mais chatos da TI Master. Aquele chato, não chato no sentido pejorativo, né? Mas é aquele cara que pergunta tudo, que, putz, o cara não deixa passar nada, assim, tá toda hora soltando piadinha. Um cara chato, acho que foi por isso que a gente convidou ele pra ser professor, de tão chato que ele era. E também tinha isso, ó. Então deixa eu falar uma coisa, então, deixa eu fazer uma pergunta. Oi. Cara, é bom que é só deixar esse é o ProvaCast que a gente tá tendo o mesmo trabalho. Se a gente faz assim, ó, valendo, aí pronto. Aí vai-se embora, vamos embora. Mas é isso mesmo. Tu não tomou o Guaraná em Não, também não. Isso aí já... Eu apositei com a caneta colheres. preta, eu não consigo abrir um só pra preparar a aula. Hoje você tá Ele tomou carente. 8 colheres daquela de mexer o feijão. Hoje... Mas diga, professor Liceu, mande sua pergunta aí. Assim, você consegue, ainda mais ou menos na linha do que o Walter perguntou, né? Você consegue ao longo desses 3 anos ver, além do acúmulo, né? De tanto estudar, obviamente a pessoa acaba passando, mas eu, assim, do que você falou, identifiquei algumas mudanças. Você procurou um curso presencial, que foi algo que aconteceu no ano do Dragão, né? Você falou que foi atrás de algumas bibliografias mais consagradas e tal. Assim, você consegue especificar alguns pontos de mudanças assim que foram cruciais para você realmente começar a trilhar, além do acúmulo natural de estudo? Mais horas de estudo, ou estudar com menos peso nas costas, essas coisas todas. Um maior apoio familiar, ou você já está mais estável em Brasília. Só complementando, Vitor, o LC ele sempre pergunta isso, porque assim, normalmente a gente fala no sentido difuso, mas a gente quer, o cara que está nos ouvindo, ele quer saber especificamente, olha, eu passei a fazer isso, eu passei a fazer aquilo e aquilo outro, entendeu? Assim, uma ação concreta, por exemplo, comprar biografias e assim por diante. É isso que o pessoal está ansioso para saber de você. Então, eu costumo falar que existe o concurseiro ele vai ter graus de maturidade. Eu sempre aconselho a começar a estudar para TI, para concurso e tal, usando um material de videoaula, provas para TI e tal. E outra coisa, você pegar um PDF para estudar. Uma coisa que fez muita diferença para mim foi eu comecei a dar atenção para a prova de conhecimentos básicos. Então eu estudava pra caramba. Aquela primeira prova do Senado, que o português veio pesado, eu acertei 90% das questões de português. Aí depois cancelaram a prova, PQP e tudo mais. Mas eu comecei a dar atenção aos conhecimentos básicos e à redação. Eu sempre procurava fazer uma redação com tranquilidade e tal, reservava um bom tempo da minha prova para fazer a redação. E isso sempre fez diferença. É engraçado, eu sempre fui melhor nos conhecimentos gerais do que no próprio conhecimento em TI. Isso fez diferença para minha aprovação. Responder questão de concurso foi um mantra, então você tinha que responder questão de concurso. Eu posso dizer, sem demagogia, sem hipocrisia, que eu não cheguei a estudar para valer no trabalho. Eu não conseguia estudar, abrir um livro, ficar estudando no trabalho, porque burrice minha. Eu devia estar estudando, já tinha passado antes. Mas como eu não fazia isso, quando aparecia uma questãozinha na TI Master lá, era o meu momento de estudo lá do dia, que eu abria meu e-mail e tal. E outra coisa que eu sempre fiz no meu trabalho foi, que eu também é uma dica, é você associar a sua prática de trabalho do dia a dia aos seus estudos. Então, se eu ia fazer um planejamento de uma contratação, eu revisava todos os acordos, eu dava uma olhada no code para ver os frameworks de referência para fazer um planejamento de contratação bem feito. E automaticamente eu estava estudando. Se eu ia trabalhar, por exemplo, eu tinha que fazer uma norma lá de segurança da informação e tal. O que é que eu fazia? Eu tratava aquilo como um projeto. Então, eu fazia um cronograma e tal. Olha o PMBOK aí aparecendo, fazia um EAP. Então, eu projetizava todos os meus trabalhos lá como ATI. E isso é legal, é você associar a sua prática de trabalho aos seus estudos. O cara, às vezes, prefere ficar gastando lá suas 2-3 horas por dia estudando escondido do chefe naquela agonia e tal, que acaba não tendo muita validade esse tipo de estudo, quando ele poderia estar tentando associar isso ao seu trabalho. Isso é uma coisa que eu gosto de falar também. Outra coisa que deu certo comigo foi diversificar os métodos de estudo. Eu já falei aqui.
eu via videoaula, eu ouvia videoaula, eu estudava com livro, eu usava o Anki lá, às vezes, quando eu estava sem saco de estudar, né, para ficar decorando coisas e tal. E isso faz muita diferença, que você tá utilizando todos os seus sentidos para estudar, e isso ajuda a você trabalhar. Dizem que é bom você criar uma historinha e tal para estudar, para ajudar nos estudos. A minha historinha eu fazia no trabalho, então eu fazia o meu projeto todinho para aprender o PMBOK. Mapas mentais eu gostava de fazer também, ajudava bastante. Aumentei muito mesmo a minha quantidade de HBC, né? Minha quantidade de hora de bunda na cadeira. E eu sempre tentava fazer por ciclos. Eu não era um cara organizado que nem o Leonardo Marcelino, que vocês conhecem, o Léo, né? O Léo, ele tem uma planilha lá com 5 mil horas de estudo, tudo detalhado, início, fim, não sei o quê. Nessa hora eu parei porque eu só tenho peido, então não conta. O bicho era assim. Eu não. O bicho... Não, o Leonardo foi nosso 8º entrevistado. Parado. Ele é o episódio 9 aqui do Provas Cast. Pra quem não... Parei pra tomar água, ele cancelava 10 segundos lá do contador dele. O bicho era o quentura. E eu tentava, quando estava cansado de estudar alguma coisa, eu mudava de disciplina e tal. Eu estudava em média 1 hora, 2 horas por dia. 1 hora por disciplina, e já estava trocando de disciplina. Isso ajudava bastante. Basicamente é isso, Luiz Cláudio. Tranquilo, olha só. Opa, saiu um monte de coisa aí, várias. A metralhadora da dica ligou aí, meu amigo, foi munição pra todo lado. Comigo é assim, o pessoal vai ter que estudar e fazer uma listinha. E a principal dica aí foi o Mastermind do Canto dos Concursos aí, que ele fez também. Foi. Com certeza. Ali, e foi barato, rapaz. Eu paguei R$100, o negócio era 900. Maravilha, olha, vamos segurar essa resenha aí. Vamos fazer uma Provas Cast, inclusive, Walter, até sugestão de pauta aqui, só sobre essas fórmulas mágicas aí, já dentro dessa grande polêmica que foi gerada aí depois do seu artigo. Gente, senhores, eu vou pedir aqui vocês, porque é o seguinte, a gente vai ter que engatilhar aqui um 4º bloco, tá certo? Na sequência aqui, pois é, rapaz, a metralhadora derrubou todo mundo. A gente vai engatilhar... Ainda bem que eu não falo muito. Ainda bem, né? Que eu sou conciso. A gente vai engatilhar aqui um 4º bloco, falando um pouco aí também da CGU, dicas do MIPOG, etc. Vamos apertar a mecha aí do professor, pra gente encerrar, tá certo? Mas antes, claro, vou deixar aqui mais um recadinho no coração. Esse aqui, inclusive, um recadinho recente, né? Eu vou guardar aqui... o que a gente espera para você pro nosso próximo bloco, mas tivemos aí ao longo dessa semana o cancelamento da prova do TJ Bahia, analista de TI. Você que nos ouve agora, que vai ter aí essa oportunidade, o professor Vitor trouxe pra gente aqui, né, o cancelamento de prova, etc. Muitas vezes é oportunidade para um, não é para outro. Você que não estudou ou que estudou assim mais ou menos, acompanha aí nossos combos, acompanha nossas videoaulas, os pacotes. Explora bastante aí o prova de TI, com certeza você vai estar melhor preparado aí para essa prova que é agora em março, hein? Fique ligado, prova de TI aí do TJ Bahia. Tranquilo? Vamos fechar aqui agora. Já a gente volta para o nosso 4º e último bloco. Um forte abraço. Tchau! Maravilha, pessoal, vamos retomar aqui o nosso Provas Cast. Muito bem, agora falando aqui no nosso 4º bloco com o professor Vitor. Professor Vitor, a gente precisa saber de você agora a sua rotina de trabalho, né? Qual é a sua carga horária, qual é seu dia a dia, como começa e como você termina seu dia aí no seu local de trabalho. Diga lá pra gente. Então, eu passei para a área geral, então eu não fui trabalhar lá na TI, eu não fui escovar byte, eu não fui puxar cabo de rede, eu não fui fazer nada disso. Eu brigo com os meus colegas que passaram, que a gente acaba conhecendo um monte de gente que passou na área finalística. Inclusive, teve o concurso da CGU, levou para dentro da CGU 8 ex-ATIs, né? Inclusive eu. E a galera conhecia todo mundo. Então, tipo, se a internet caía lá, aí eu mandava já uma mensagem pessoal. Pessoal, bora botar a internet para funcionar, né? Eu fui para a área fim, eu quero um negócio bom de qualidade. Eu passei a achar o chato do outro lado, né? E lá na CGU, primeiro, carga horária. Tô falando muito Então, lá na CGU, a carga horária eu trabalho 8 horas por dia, pessoal. Lá em Recife, quando eu encontro meus parentes e tal, que eu digo que eu tô trabalhando em Brasília e tal, ninguém acredita que eu trabalho 8 horas por dia. Pensa que eu tô enganando alguém, né? Porque essa cidade tem uma fama muito grande, servidor público também tem uma fama muito grande.
Mas são 8 horas por dia. Lá na CGU tem um ponto eletrônico, tem lá um tempinho lá que eles descontam para transporte, mas são 8 horas por dia. Com relação ao trabalho, como eu tenho conhecimento na área de TI, eu passei a trabalhar principalmente fazendo auditoria de contratos de TI e fazendo alguns cruzamentos de base de dados. Então, se eu ia analisar um programa lá de governo, eu pedia, manda a base. Aí eu fazia uns dois, eu brinco que eu faço 2, 3 selects e descubro lá 10 milhões de problemas. Se eu pegava a base de um programa de governo relacionado ao ensino, que tinha as matrículas dos alunos, era só você cruzar o CPF do aluno com a base lá e você começava a ver algumas impropriedades e tal. Então, isso ter conhecimento em TI ajudou bastante a meus trabalhos terem visibilidade e terem resultados quando a gente está falando em auditoria de alguma coisa. E ter o conhecimento em TI que eu adquiri, e vamos lá, 60% do meu conhecimento em TI vem dos meus estudos para concurso. Então, realmente, por mais que a gente reclame que concurso não seleciona o melhor, que concurso é uma desgraça, que não é legal, que não é pessoal, que depende da boa vontade do examinador quando vai corrigir uma discursiva, o que você aprende o que eu aprendi estudando para concurso ajudou bastante no meu trabalho hoje lá na CGU. E é isso, é basicamente isso. Lá na CGU hoje eu trabalho com auditoria de TI, auditoria de sistemas, auditoria de segurança de informação, auditoria de contratação de TI. E às vezes eu vou para a área finalística do órgão que eu estou auditando e pego base de dados para procurar problema na base de dados. Essa é a minha rotina de trabalho lá na CGU. Vitor, como que é o dia a dia seu em Brasília? Você acostumou com o local? Quem trabalha na CGU vai ficar em Brasília, né? Não vai ter chance de ir para nenhum outro lugar, não é isso? Mais ou menos, Luiz Cláudio. Sim, a CGU ela tem regionais em todos os estados do Brasil. Só que o processo que eles utilizam é o seguinte: abre vaga para Brasília, vai todo mundo para Brasília e com os anos que se passam, antes de cada concurso faz um processo de remoção, abrindo vagas para os estados. Aí, por exemplo, Walter está aí na lista de espera para ir para o Ceará, tá não, Walter? Claro, com certeza. Claro. E eu tô lá na minha lista para ir para Pernambuco, mas aí essa lista quer dizer que eu tenho que passar uns 8 a 9 anos na CGU para ter tempo de casa para poder fazer essa remoção para Pernambuco. Outra coisa que acontece, na área que eu tenho bastante flexibilidade de horário. Eu trabalho 8 horas, beleza, 8 horas. Mas eu entro na CGU por volta de 10 da manhã e saio por volta das 19. Esse é o meu horário lá na CGU. Que é um horário para mim excelente porque eu fujo do trânsito, né? Então eu moro no Guará, que fica a uns 15, 16 quilômetros da CGU, mas faço esses 15 quilômetros em 20 minutos. Ou seja, é uma qualidade de vida que eu não vou ter nunca em Recife, que eu sei que eu vou trabalhar a 4 quilômetros da CGU, mas vou levar 1 hora para chegar, porque vai estar tudo engarrafado. Então, essa para mim também é uma das grandes vantagens da CGU, que pelo menos na área onde eu estou, eu tenho essa flexibilidade para entrar mais tarde no horário, no trabalho. Viagens, Vitor, você tem viajado? Como é que tá as viagens no teu setor? Então, como todo mundo sabe, a gente está passando aí por um momento de restrições orçamentárias, né? Aí 2013, 2014 ficou um pouco prejudicado, mas ainda assim, ano passado, eu fui para Goiás fazer uma auditoria lá em Goiás. Foi o melhor que eu consegui fazer. Então, me prometendo que eu vou passar um tempinho lá no Rio de Janeiro. É bom porque você vai mudar de estado, vai fazer um negócio fora da CGU e tal, dentro da CGU, mas em outro estado. É legal, mas por outro lado não vale muito a pena, né? Porque a gente sabe que a diária do Poder Executivo Federal não dá para cobrir nem o hotel que você está hospedado. Especialmente se for lá no Rio de Janeiro. Vitor, você tem alguma expectativa aí de mais um outro concurso que você queira galgar? Tem algo no seu radar aí? Como é que você tá aí? Como está o seu grau de satisfação do ponto de vista concurso, né? Do ponto de vista de concurso. Isso. Essa é uma questão interessante, Davi, porque é complicado. Hoje lá na CGU diminuiu muito assim. A minha metralhadora, eu já não posso mais sair metralhando, né? Porque eu já estou lá perto do topo da cadeia alimentar dos concursos. Para mim, só valeria a pena o Legislativo e o TCU. Só que aí vem aquelas questões.
questão financeira, vai fazer diferença? Vai fazer são 3 mil reais a mais no seu salário e tal, pelo menos no início. Porque depois o limite do Senado e da Câmara é o céu, né? É o topo o teto constitucional. Mas, e aí, eu vou voltar a sacrificar a minha vida para estudar, para se preparar para o concurso. E aí, hoje, eu gosto bastante da atividade que eu estou desempenhando lá na CGU. Será que no Senado, se eu passar para TI, eu vou voltar lá para TI? Será que vai ser legal do mesmo jeito que está sendo hoje na CGU o meu trabalho? Eu não sei. Nesse caminho, eu estou esperando o edital abrir. Na hora que abrir o edital do Senado ou abrir o edital da Câmara, se eu me empolgar, aí eu vou estudar. Só que aí com 3 meses ninguém vai passar no concurso e eu acho que eu vou morrer na CGU igual o Walter. Não é não, Walter? Vitor, você falou agora, logo no finalzinho, se eu me empolgar, né? Essa empolgação, ela depende muito até do comodismo da pessoa, né? A gente, na medida em que a gente adquire uma posição que é mais confortável na vida, acaba sendo difícil a gente passar por certos sacrifícios, etc. Eu até me vejo, inclusive, nessa situação hoje em dia, né? No seu caso, assim, quando você fala que talvez você pensasse em fazer um outro concurso e sair da CGU, você identifica alguma coisa que poderia melhorar no dia a dia da CGU ou na carreira em si, algum ponto que você queira comentar e compartilhar com a gente? Então, Luiz Cláudio, eu brinco que eu fico torcendo para que entre um chefe desgraçado lá, filho da mãe, lá na minha área, para começar a me dar chicotada, para começar a ficar pé da vida, para achar que eu não mereço passar por aquilo e me empolgar para os estudos. Que eu vejo que hoje só assim para eu me empolgar para voltar aos estudos. Ou então, como ainda não tenho filhos, né, vai que a gente vai ter filhos, aí nasce trigêmeos ou quadrigêmeos, né, vai que dá um negócio desse. Aí realmente eu também vou precisar criar formas extras de ganhar dinheiro. Mas para isso tem... Não, isso aí não vou falar não. Mas para isso tem o provas de TI, tem as outras oportunidades aí, tem o extracampo, né? Tem a Zoia que aparece aí pra gente ganhar um dinheirinho. O que pode fazer eu estudar é isso. Ou o clima organizacional lá, local, do meu local de trabalho, piorar bastante, e eu não conseguir ir para outra área, porque a administração pública é isso mesmo. Ou então, se eu tiver alguma desgraça na minha vida, tipo ter 5 filhos de uma vez, assim, alguma coisa assim, que faça eu ter que ter um nível de responsabilidade financeira mais alto. Rapaz, você nessa energia toda aí, eu não duvido nada, hein? Já pensou? Você ser o chefe da merda, cara. A fralda de criança. Cara. Exatamente. Professor Vitor, pegando esse gancho aqui, como é a questão do crescimento profissional? Você... não só dentro da CGU, como é essa ascensão? Você diz que já está próximo aí do topo da cadeia alimentar no sentido de concursos, mas dentro da própria CGU, como é isso aí? Então, na CGU é muito cômodo você ficar ali embaixo, né, fazendo seus trabalhos de auditoria, indo para campo. Uma coisa que eu gosto muito da CGU é que você passa 2 a 3 meses do ano trabalhando fora, trabalhando no órgão que está sendo auditado. Mas... E aí é muito cômodo você estar trabalhando nessa parte mais baixa da hierarquia da CGU. Até porque quando você vira um chefe de divisão, por exemplo, você vai ganhar R$1.000 a mais no seu salário líquido. Para ter que cuidar de servidor público chato, cuidar de horário, cuidar de tudo isso. Você vai ter uma série de responsabilidades a mais que não vai ser compensado financeiramente. Aí... às vezes eu fico pensando, não, eu vou trabalhar sério e tal, quem sabe eu viro um chefe, um coordenador, um diretor. Walter aí é chefe ou é coordenador, Walter? Não sou coordenador ainda não, tô longe. É ministro quase. Tá longe, né? Mas já tem um chicotinho na mão aí pra dar chicotada na galera, né? Então, aí eu fico pensando se eu quero dar chicotada na galera ou não, se eu quero ter esse nível de estresse a mais na vida ou não. E tô aguardando. Aí às vezes eu fico me sabotando, eu brinco, Walter, que eu fico me sabotando, eu começo a soltar umas gaiatices lá na sala pro pessoal ver que eu sou sem noção, que eu falo demais, que eu não tenho perfil pra chefe. Aí depois eu me arrependo, não, eu devia seguir carreira no CGU, virar o novo SFC, o secretário federal de controle. Aí vai indo. Aí nesse dia eu saio da CGU, depende. Pô. Aí nesse dia, aí no dia que tu virar o secretário, aí vai pra aquela tua tese, entrou um sem noção, eu vou sair. Exatamente, é por aí. Pelo menos é um sinalção conhecido, né? Pegando quando é um sinalção estranho, aí é que é ruim. Não, mas se eu for SFC, você vai ser o diretor lá, Walter, da TI. Vai mandar prender e vai mandar soltar.
Cara, a gente queria saber, não só eu, como todo mundo, né? Como todo mundo, a gente quer saber, como um representante legítimo dos ATIs, né? Que você sempre foi, apesar de agora ser CFC, mas nunca deixou de ser ATI. Quais são aí as expectativas aí para o próximo concurso, né? Como é que tá? Quais são as dicas que você tem para passar? Porque é um concurso que tem muita vaga e tá muita gente de olho. Eu queria que você aproveitasse esse final do programa para passar o que puder aí pra gente poder aproveitar. Então, vamos dar um histórico rápido, Walter. Lá em 2009, quando veio o primeiro concurso, que foram 230 vagas, no final das contas, eles chamaram os 450 e alguma coisa aprovados. Todos os aprovados foram chamados. Isso é muito legal, né? E para fazer uma prova, e foi uma prova tranquila e tal, e o que fez muita diferença naquele concurso foi a experiência profissional, porque era cerca de 20 a 30% da nota final do cara era experiência profissional. Então entrou uma galera com perfil de idade assim, acima de 30 anos. Não foi concurseiro novato que entrou não, fora eu, né? Naquela loucura. O segundo concurso não, eles já fizeram uma prova, eles tentaram melhorar, mas acabaram piorando. Porque eles fizeram uma prova mais pesada. Ainda que tenha sido a FUNRIO também, a prova foi mais pesada, tinha mínimos e tudo mais. Tanto é verdade que esse último concurso foi ano passado. Eram 300 vagas, salvo engano, 200 vagas e só passaram 190 no final da discursiva. Ou seja, todo mundo que passou foi chamado também. Só que como o ATI é um cargo que hoje você está tirando aí 7.500 líquidos, 7.000 líquido, para Brasília é bom, para quem está começando. Eu digo que o concurso de ATI hoje ele é um trampolim. Até porque como o salário, a remuneração do servidor, ela tem 50% a 60% da remuneração é de gratificações, o cara quando aposenta vai aposentar ganhando R$4.000, R$3.000. E você não tem uma carreira muito grande, assim. Você começa ganhando 7 e vai morrer com 70 anos ganhando R$10.000. Nesse contexto, acaba tendo uma rotatividade muito alta. Para vocês terem uma noção, o pessoal que está fazendo o levantamento, porque tem uma associação, né, dos analistas em TI, a associação ANAT, e eles fazem o levantamento, a cada mês 2 ATIs pedem exoneração. Então tá sempre sobrando vaga. Aí eu tenho certeza que vai abrir agora em 2015 um concurso para 300 vagas. Mas eu tenho certeza absoluta que durante o prazo de validade do concurso, os 600 aprovados serão nomeados. Quer apostar, Walter? Eu queria só que tu colocar um parênteses aí, porque senão o pessoal vai ficar meio cismado. Né? Eles pedem a exoneração normalmente porque eles passam em concursos melhores. Não é porque os caras alopraram e foram embora. Eles pedem exoneração porque passam em concursos melhores. Eles foram aprovados. Acho que não teve nenhum doido. Como você passou em um concurso melhor, ele sai. Não é porque o cara chutou o balde, não. Virou hippie. Mas tem doido pra tudo, né, Walter? Tem o cara lá que pediu a exoneração do TCU, voltou pra casa, né? Não aguentou o TCU, foi-se embora pra casa. A gente tem uma história dessa lá na TI. Tá, mas aí, Vitor, assim, e dicas, assim, o que o cara que tá agora escutando a gente pode fazer pra se preparar melhor pra essa prova que tá chegando? Dica objetiva, igual o que você fez. Isso, vamos lá. Objetivo. Como sempre, eu sou um cara objetivo, conciso, coeso, focado. Mais conciso que passou por aqui. Não, a gente tá aqui... Por isso que tu tirou 9 na redação. A gente tá aqui há 3 horas. Tirou 9 na redação. Que tu as 90zinhas lá ainda sobrou lá. Estamos aqui há 3 horas só, mas tá tudo certo, não tem problema nenhum. Vamos lá. Depois vem a edição, vai vir uma edição master aí, vai ficar com 10 minutos. Vamos lá. Primeira dica. Gengis Khan dos concursos. Oi. Gengis Khan dos concursos. Pra não precisar estudar muito, porque esse negócio de estudar é pra quem não tem as dicas certas. Vai lá. Primeira dica. O segundo concurso que teve agora, a discursiva foi sobre N04. E teve gente que entregou a prova em branco, velho. Como é que o cara vai fazer um concurso de ATI? Aí a norma, a lei master, a lei que o pessoal fica mais feliz da vida de dizer que é ATI, que é IN04, e o cara não estuda IN04. É querer se matar. Pode matar e ver se nasce outro melhor. Então a primeira dica é foque na parte específica da SLTI.
Porque a SLTI ela tem modelo para tudo, tem modelo para processo de desenvolvimento de software, tem modelo para gerenciamento de projeto, tem modelo de acessibilidade, lá o EPING, tem modelo de padrões de interoperabilidade, que é o EPING, né? O EMAG é o de acessibilidade, o EPING é de interoperabilidade. Então, tem a IN04 que normatiza o processo de contratação de TI no Poder Executivo Federal, no âmbito do CISP. Então, essa parte específica você tem que chegar na prova sabendo, porque tem grande chance de cair uma discursiva sobre esse tema, sobre um desses assuntos. Segundo, no segundo concurso, como eles fizeram um mínimo para cada disciplina, então tinha um mínimo para banco de dados, um mínimo para engenharia de software, um mínimo para infra, para redes e tal, acabou que eles só selecionaram os concurseiros generalistas. Então, isso foi muito ruim, por isso que só passou 190, porque o cara não é bom em tudo, o cara não consegue ser bom em tudo. Com certeza esses mínimos vão cair para essa prova, então não vai ter essa agonia de você ter uma nota às vezes maior do que alguém que passou, mas você está fora porque não fez o mínimo lá em segurança da informação, por exemplo. Então essa é uma coisa boa para vocês que vão estudar para o ATI. Terceira dica, estude, meu velho, porque você não vai achar por aí concurso para ganhar R$7.000 e trabalhar com gestão e governança de TI com 300 vagas em Brasília, que é a meca dos concursos, que você vai poder ter aula do Walter Cunha na sua frente, tete a tete, e extrair todo o conhecimento do Walter, porque você vai estar morando em Brasília. Aproveita e passa nesse concurso. Quarto, não esqueça de estudar a parte que não é de TI. Estude português, o pessoal pede direito administrativo, constitucional e noções de administração pública. Você tem que estar sabendo esse conteúdo. Quinto, a banca. Qual vai ser a... aqui é rápido, são poucas dicas. Quinto, qual vai ser a banca? Os 2 primeiros concursos foi a FUNRIO. E os 2 primeiros concursos houve problemas. No primeiro concurso, se você for olhar lá, tem gente que passou bem demais até. Não sei se conseguiu alguma informação privilegiada. E nesse segundo concurso, aí foi o contrário. Não conseguiu completar o número de vagas. Então, o Ministério do Planejamento não está gostando do trabalho da FUNRIO. Dizem lá de dentro, não sou eu sou inocente, mas tem um passarinho piando lá dentro, dizendo que vai ser CESP agora. Oremos. Se for CESP é bom, né? Se for CESP, você pelo menos vai ter você vai estudar e vai ter uma prova condizente com o seu grau de estudo. Você vai tirar uma nota condizente com o seu grau de estudo. Porque o problema dessas bancas menores é que a maioria das questões elas são fáceis, são rápidas e rasteiras. Você sabe, faz, pá, acertou. Isso você acaba nivelando por baixo. Então vai ficar todo mundo com nota alta. Normalmente esse é um problema de você ter essas bancas de menor expressão. Com o CESP não. O CESP você tá lascado mesmo, tem que saber tudo. Se você chutar uma errada, você já perdeu uma certa. Então só passa quem estuda. Tá bom de dica, né, Val? É o tá quinto. Rapaz, não é no quinto, possível, né? Porque... O cara já passou. Mas foram reclamar. Eu tenho mais umas 27 dicas, mas aí só se você adquirir o meu curso Como Passar Sem Precisar Estudar, que eu tô montando. Rapaz, não cutuca, rapaz. Aguarde aí, faremos um ProvasCast especial tratando desse tema, viu? Pelo menos fica aí Batata, a dica. Tinha escrito esse post aí, rapaz. Tem um monte de gente me xingando. Negativo. Esse post, rapaz, é um divisor de águas. Isso aí é papo sério, coisa importante, que a gente vai dar a devida atenção aí mais pra frente, não tem a menor dúvida disso. Beleza? Senhores, mais alguma consideração aqui? Vamos engatilhando para o nosso final, né, de um longo ProvasCast aqui, com muita informação, do professor Vitor Almeida. Walter, desça logo aí suas considerações finais aí, arremata aí. LC, todo mundo, vamos lá, Walter. As considerações finais são apenas agradecer aí o Vitor, né, o eterno ATI, por ter cedido essa entrevista, né, tá aqui até uma hora dessa, foi muito boa as dicas dele. Abraço LC, abraço Durães e abraço a você que está escutando a gente. Sempre a gente vai estar trazendo pessoal interessante aqui para estar passando informações para vocês, tudo bem? Então até a próxima. Professor LC. Um abraço, valeu, Vitor. Foram 4 blocos aí riquíssimos, né, de informações pra gente. Pessoal, os concurseiros com certeza vão conseguir garimpar muita informação útil, quem está estudando para concurso público. E esse podcast, inclusive, é o podcast que estreia a nossa temporada 2015, né, oficialmente falando, né? Então, um abraço, muito obrigado e até a próxima.
Professor Vitão, resumidamente, suas considerações finais, viu? Não, valeu, agradeço aí a oportunidade para vocês e estamos sempre aí na ativa. Qualquer coisa, manda um e-mail aí para mim, manda um e-mail lá para a TIMaster. Continuo ativo na TIMaster até hoje. Tamo junto e misturado, valeu. É isso aí. Pessoas, uma alegria muito grande aqui nesse papo descontraído, trazendo muita informação. Professor Vitor Almeida aí, dando a contribuição dele aqui no nosso ProvasCast. Antes de dar o adeus final, uma notícia aqui em primeira mão, né? Estamos preparando para você um combo especialíssimo, caprichado da Câmara dos Deputados, baseado aí no edital passado, o edital de 2007. Mas, claro que com a experiência da nossa equipe aí, já prevendo os assuntos que vão figurar na sua prova, seguindo as tendências aí dos grandes concursos. Pessoas, tranquilo, valeu, muito obrigado, até o nosso próximo ProvasCast. Valeu, beijo!